Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, uma parceria da PUC com o Governo do Estado de São Paulo, que já dura alguns anos e traz toda semana um tema, seja da ciência, seja de outras áreas do conhecimento, da cultura, para o nosso público telespectador. E hoje nós temos satisfação de receber a professora Mary Jane Paris Spink, que recém lançou o livro Viver em Áreas de Risco, reflexões sobre vulnerabilidades socioambientais. É um tema extremamente à flor da pele. É uma coedição da EDUC, editora da PUC, com o terceiro nome, uma edição muito bem feita, muito bem cuidada. É um livro que me deixa muito orgulhoso como editor. Seguramente ano que vem vai estar concorrendo ao Prêmio Jabuti, aos outros prêmios aí que nós temos no Brasil. E eu vou apresentar. Hoje nós temos um programa que entra na série Nova Estela Ex Libris, né? Desde que eu assumi a editora, a gente está também com esse foco, não só debates diretos de pesquisas e trabalhos científicos, mas também produção editorial, né? Então vamos apresentar a nossa convidada. Ela é nascida no Rio Grande, né? Então uma gaúcha, e é uma pesquisadora, educadora. Eu tenho uma biografia bonita, assim, que eu peguei do próprio livro, né? Como Paulo Freire acredita que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Assim, movida pela inquietação criativa, do tipo que desloca verdades instituídas, construiu uma longa e sólida trajetória profissional. Sua atuação se inicia na década de 70, após a formação em psicologia na USP, já marcada por forte encantamento pela psicologia social. Concluiu pós-graduação nesta área na Universidade de Londres, 1982, e atua desde então em pesquisas e projetos de intervenção relacionados à saúde, numa perspectiva ampla, embasada numa abordagem interdisciplinar que tem o cotidiano como locus de investimentos intelectuais, éticos e políticos. Já publicou mais de 140 itens, livros, artigos, capítulos em livros. Como docente, já orientou mais de 40 estudantes em iniciação científica e pelo menos 138 trabalhos de pós-graduação, colaborando na formação de profissionais que atuam em diferentes regiões do Brasil e em outros países. Mary Jane, muito bem-vinda, parabéns pelo livro. Eu queria que você, enfim, começasse contando um pouco para nós a história dessa pesquisa, como é que esse livro se materializou. Tudo bem, eu gostaria de começar parabenizando você por essa iniciativa do Nova Estela. Andei vendo alguns dos vídeos, achei fantásticos, então parabéns e muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco sobre o livro, né? Eu acho que eu começo com o espanto que todo mundo tem de que uma psicóloga social trabalha com risco, né? E eu sempre esclareço, espera, não é bem análise de risco, gestão de risco, mas é o uso da linguagem do risco para governo de populações. E isso se aplica certamente a essa questão de gerenciamento dos riscos, como aconteceu agora no prédio no Largo do Paissandu, né? Havia toda a possibilidade de gerenciar riscos, houve laudos de bombeiros, laudos de defesa civil, e, no entanto, o prédio incendiou e desabou, né? E isso é uma coisa, uma preocupação recorrente, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, né? Então, eu trabalho, sobretudo, na periferia sul, mais precisamente, né, na Prefeitura Regional de Embu-Mirim, que é uma região extremamente carente, né? É mista como tudo, né, José? Porque essas regiões de periferia mesclam condomínios de luxo, poucos, né? Loteamentos regulares, loteamentos irregulares, ocupações de vários tipos, né? E é uma área de mananciais.
e, como tal, é uma área também vulnerável do ponto de vista geográfico, né? Então, as pessoas constroem, eu costumo dizer que aquelas casas não desabam na chuva porque estão tão coladinhas umas às outras Uma apoia a que outra. uma apoia a outra, né? E, então, é uma região, como é São Paulo, como é o centro, como são as ocupações do centro também, onde há um cruzamento de uma série de, o que eu estou chamando de vulnerabilidades, né? Então, são terrenos quase todos, no caso, né, Na da Zona Sul. periferia sul, quase todos não têm regularização fundiária, quase todos estão em terrenos inóspitos, quase todos têm dificuldades imensas de acesso, né? Acho que é uma coisa que eu não tinha exatamente planejado falar, mas é uma coisa que é decorrência do livro, né? Porque as pessoas falam muito ah, na, na falta de habitação, né? E, no entanto, o que se fala, Déficit. o déficit habitacional, Mais se escuta precisamente, hoje em dia. obrigada. É o que mais O se escuta. déficit Se liga o habitacional. rádio, é déficit habitacional. Exato. Mas déficit habitacional é uma pequena parcela do que está acontecendo, porque você tem uma outra coisa. Fundação João Pinheiro, por exemplo, trabalha com esses dois parâmetros, né? Tem o déficit, mas tem a precariedade habitacional, né? Então, a precariedade tem a ver com várias dimensões. Tem a ver com acesso, tem a ver com, obviamente, a presença de banheiros, a presença de esgoto, de água, de todas essas facilidades, né? E tem também a questão da violência, tem a questão do desemprego. Tudo isso faz parte desta outra questão que é o déficit habitacional. Então, eu vou para a periferia para estudar isso porque eu venho de uma longa trajetória de estudos sobre a linguagem dos riscos. Uma trajetória que, na verdade, se inicia em 1994, quando eu estava inserida na área de AIDS. E AIDS, evidentemente, isso era o começo da epidemia, ainda não havia, foi logo no início da descoberta do vírus, foi anterior aos primeiros medicamentos, né? Então, o que se falava era sobre grupos de risco, né? Comportamentos de risco, e havia, entre os pesquisadores mais críticos, principalmente associados às ciências sociais e humanas, havia uma resistência muito grande a esse linguajar, né? Porque, na verdade, isso individualizava a culpa pela infecção do HIV. E começou a se falar, então, em vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade pessoal, social, institucional, tarará, que eu acho fantástico, e este é o discurso predominante na área de AIDS. Mas eu vinha de leituras Foucaultianas, eu vinha de trabalho, de desenvolvimento de uma abordagem de análise de práticas discursivas no cotidiano. E para mim eu via de outra maneira, eu me encantava mais com os usos que eram feitos de risco, né, para governo de populações. E foi por aí que eu enveredei. Então, comecei trabalhando para entender como é que todo esse discurso emergia nas diferentes áreas de saber. Depois eu fui estudar como que isso se manifestava no cotidiano, através de uma metodologia que a gente criou chamada Oficinas sobre Risco. Como? Oficinas sobre Risco. Oficina sobre risco. Sobre risco, que são riquíssimas, riquíssimas. Conta para nós um pouco. Você quer terminar o raciocínio, desculpa. Só o raciocínio. E daí eu fui, então, trabalhar com a gestão do tabaco, gestão, então, aplicação do discurso do risco na área de saúde coletiva, que é de onde eu venho, né? E, finalmente, para uma área que sempre me encantou, vai ser meu próximo livro, que é sobre risco-aventura. Risco como aventura. Então, é a mercantilização dos esportes de aventura, do discurso sobre adrenalina, por exemplo. Então, você queria saber das oficinas sobre o risco. Elas são muito fáceis. Elas têm 3 etapas. A primeira etapa, a gente pede para as pessoas escreverem numa tirinha de papel o que vem à cabeça quando se pensa em risco. Pessoas que moram nessas regiões. A gente variou muito. A gente estudou populações diversas. A última oficina sobre risco que eu fiz foi lá na região sul e foi com visitadoras. Então, tinha SASF, tinha as agentes de saúde, tinha as missionárias, né?
eram pessoas que então tinham que circular no território, eu queria entender como é que elas viam e gerenciavam risco, né? Essa é uma parte muito rica da pesquisa, mas eu fui andando, né? Então eu fui do tabaco, que é uma questão, essa também é internacional, né? Mas tabaco, no fundo, toda a gestão do tabaco vem por meio de uma série de tratativas, de tratados internacionais, né? E me encantei pela questão, então, da gestão do risco no cotidiano, que foi que me levou para entender um pouco da defesa civil e depois perguntar a grande pergunta: por que que as pessoas moram em áreas de risco? E aí eu me deparei com todo um outro panorama, que é o panorama, evidentemente, do urbanismo, né, do desenvolvimento urbano desordenado da cidade, das questões que, na verdade, o que, confesso, me angustia, que é a contraposição entre os direitos à moradia e o direito, por exemplo, de preservação dos mananciais ou das áreas, né, Esse é um tema que eu vi no livro que é bem forte, né? é bem forte. Esse é o tema que acho que eu diria que me angustia mais, porque nós temos, então, de um lado, não há dúvida que há um déficit habitacional, não há dúvida que há uma carência de habitação. Mas, do outro lado, você tem uma questão também candente, que é a necessidade de preservação, por exemplo, de água, né, numa cidade como São Paulo, né? E toda vez que eu vou, e eu vou com frequência, porque eu frequento o Fórum em Defesa da Vida, né, que se reúne uma vez por mês lá na Sociedade Santos Mártires, frequento também o Fórum de Pesquisadores e estou lá por causa da nova pesquisa que é sobre moradia digna, né? Então eu estou lá e toda vez a gente escuta de mais uma ocupação, né? E esse é um tema que você vai me perguntar certamente como é que eu fico diante das ocupações, né? Primeiro, eu acho que não existe, é uma polissemia, né? Não se pode falar ocupações como se fosse homogêneo. Há ocupações de vários tipos diferentes, movimentos sociais muito variados, alguns muito organizados, né? Quando houve a invasão da... Invasão não, não se pode falar, ocupação. A ocupação da Nova Palestina, né? Eu fiquei abismada, revoltada, inclusive, que o fato de que o padre Jaime ia lá benzer todo mundo, etc. Mas aos poucos eu fui entendendo que havia um planejamento ali, né? Havia um cuidado, havia uma análise, havia uma preocupação com a preservação do ambiente, das minas, são tantas minas naquela região. Aí eu contrasto com pelo menos duas outras ocupações que eu conheço, uma à beira da represa, né? À beira da represa, A Billings, né? não, da Guarapiranga. Guarapiranga, Da Guarapiranga. Guarapiranga, com ruas abertas com tratores da prefeitura. Não vou discutir isso, não vou adentrar por esse campo, mas você pode adivinhar como é que se deu essa ocupação, quem é que está por trás dessa ocupação. Então, ocupações são muito diversas. E não há, legislação não falta, tem legislação de todos os tipos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, né? E aquela área não deveria ser ocupada, pensando não nas necessidades de hoje, mas nas necessidades futuras, né? Então, se você destrói aquelas minas todas, mata a represa, né? A represa, eu não vou te dizer porque eu sou péssima em números, mas eu acho que é mais ou menos 25% da população da cidade de São Paulo usa a água daquela represa. Acho que até mais, hein? Mas eu não sou muito boa de números. Então, você vê, toda vez que conversamos a respeito disto, lá na região, a gente se choca com esses dois direitos, né? São direitos que não deveriam se casar, né? Seria possível, talvez, mas falta empenho político. Eu diria que falta empenho político, sobretudo, né? De fazer um planejamento ambiental que pudesse suportar as duas coisas, né? Então, moradia digna, porque muitas das moradias que se encontra por lá, acho que você viu várias fotos no livro, são muito precárias, à beira de córregos,
não córregos lindos que passam no fundo do jardim, né? Mas córregos que são esgotos a céu aberto, né? Então você vê que são muitos problemas com os quais a gente se depara, né? E se você quiser que eu continue o monólogo, mas me interrompe se você quiser. Não, eu queria que essa parte do conflito entre a necessidade de ocupação ou construção em áreas que deveriam ser de preservação, de mananciais, eu acho que é um dos pontos que na nossa cidade é muito forte e você vê, assim, tanto lideranças dos movimentos como os próprios moradores, há uma percepção de que isso está acontecendo? Não. De É que difícil generalizar, não poderia generalizar. Das pessoas com as quais eu convivo, né, nos 2 distritos que são meu foco de atenção, Jardim Ângela, Jardim São Luís, tem uma mescla. Mas eu diria que os moradores mais antigos são absolutamente cientes deste problema. E é interessante porque, ao mesmo tempo que eles estão cientes do que está acontecendo, eles também se sentem culpados. Porque eles dizem: eu não sabia que era uma área de mananciais quando eu vim morar aqui nos anos 70, nos anos 80. Todo esse discurso de preservação ambiental é posterior, né? Mas eles estão cientes, eles sabem, né? Então, são pequenos focos, mas existe sim uma conscientização da importância de preservar as minas, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, uma ganância imensa, né? Eu costumo dizer que especulação imobiliária não acontece só nas elites, né? Tem especulações imobiliárias de diferentes tipos, né? Então, tem acusações variadas de que as pessoas ocupam para construir uma casa para alugar, não para morar, certo? isso de fato ocorre. De fato ocorre, de fato ocorre. Ah, não invalida o déficit habitacional, certo? Não invalida. Mas eu digo que há também uma convivência onde concretar, né, transformar um riacho em rua, por exemplo, né? Nós Os tivemos aqui no Nova Estela, acho que o ano passado, um jovem que a gente também procura, às vezes, quando a gente tem oportunidade, trazer pessoas que já estão atuando, tiveram uma formação acadêmica, mas estão atuando numa ONG. E veio um jovem que era de uma ONG, Rios e Riso, Ruas. conheço bem, Você Rios e conhece? O Ruas. Charles. Conheço bem, já andei com eles. Ah, é? Então, eles fazem esses passeios, que é uma conscientização, Isso. né? Eu, particularmente, eu não nasci muito longe aqui do MIS, né? Eu sou dessas pessoas que nasceram e viveram numa área relativamente pequena, né? Eu nunca morei, eu morava perto da Iguatemi, né? Que não era o shopping, Iguatemi era uma fazenda maravilhosa. Ali passava um rio, que a gente também chamava de Pinheiros, mas não é o Rio Pinheiros, era um afluente pequeno, pequeno assim, em termos, né? A gente mal lembra de como eram os rios na nossa cidade. Não tem mais rios. Não, Foram estão todos tudo subterrâneos. subterrâneo, né? E eu me lembro, ele era tão presente, né, que para a gente chegar no campinho de futebol tinha que passar uma parte do rio que vinha da nascente, que geralmente era pequena, mas com chuva aquilo ficava Transportável. caudaloso. Uma vez um menino se machucou e foi arrastado e acabou batendo a cabeça numa pontezinha que tinha na Iguatemi e morreu. Né? Foi uma coisa, nunca imaginava que aquele rio podia matar alguma pessoa, né? Mas, então, na cidade, né, mais centro, bairros centrais, né, os rios desapareceram. E o que a gente tem, o que você está dizendo, você quer dizer que junto às represas a gente ainda tem muito rio que ainda não desapareceu. Né? Pequenos córregos, né? Pequenos Acho córregos. que Rio mesmo, acho que tem o Emboi. Mas são pequenos córregos importantes na alimentação da própria represa, né? Existe o programa Mananciais, né? E o programa Mananciais visava fazer essa conciliação entre moradia e preservação ambiental. Mas ele foi implantado apenas em pequena parcela, né? Então, este projeto visava, sim,
transformar os rios em parques lineares, por exemplo, né? Mas hoje em dia tudo isso implica em remover pessoas, né? E remover pessoas, vocês estão escutando, todo mundo já sabe, todo mundo sabe que as pessoas recebem R$ 1.200 de imediato, depois R$ 400 durante um ano, né? Bom, uma das histórias que eu conto é da favela Erundina, Eu que, vi, conta um pouquinho né? dessa. Então, favela Erundina, como outras tantas favelas da região, está na pior região possível. Então, o que se fazia? Loteamentos, né? Aí a parte pior, que em geral eram lixões e daí por diante, ficava ao Deus dará. Ou para se transformar em parque, ou para ser usada. Vários céus foram construídos nessas parcelas que foram sobras, digamos, né, de loteamentos, né? E Erundina, me contam algumas pessoas da região, né, era um lixão. Então já era um terreno impróprio para construção. E é uma região que tem minas também, né? Então o terreno é um terreno vulnerável, né? E não se sabe exatamente, tem várias versões de por que ocorreu isto, mas uma delas é que havia uma obra da Sabesp e que alagou, digamos, né, subterraneamente também, tornou os terrenos muito fragilizados, né? E os gatos, né? Não miau. Os gatos para levar água para cá e para lá, que muitas vezes são antigos, né? Ou são feitos de uma forma precária, né? Então, com isso tudo, o terreno começou a ceder e as casas começaram a apresentar rachaduras. De novo, isso é uma tragédia individual Anunciada. para cada um. É anunciada do ponto de vista mais geral, né? Foram muitas casas, né? Não lembro o número, mas é uma tragédia individual também, porque as pessoas veem, não é que as pessoas não conhecem os sinais, né? Isso acho que a Defesa Civil já tem feito um trabalho muito intenso de conscientização sobre os sinais de deslizamento, né? Então, poste que fica torto, árvore que fica torta, rachadura que aparece, né? Tem uma série de sinais. Mas as pessoas não querem sair da casa. Porque se sai da casa, vai para onde? Então, foi quando começaram a realmente aparecer rachaduras muito sérias no chão, na parede, etc., que a Defesa Civil interviu e retirou as pessoas. O que aconteceu, né? Tudo bem, eles iam receber aluguel social. Imediatamente, o aluguel na área subiu, né? E as pessoas, além do mais, diziam, olha, eu não consigo encontrar porque eles não aceitam crianças. Porque crianças destroem, fazem, não, São casas de danificam, aluguel. casas de aluguel, danificam o imóvel, então crianças não são bem-vindas, né? Cachorros não são bem-vindos. Então, a dificuldade de encontrar, além do mais, além do fato de que o preço do aluguel sobe, né? Além do mais, do preço propriamente dito, tem essa questão muito séria de não conseguir encontrar um lugar Que satisfação. parecido com aquele. Que as pessoas fazem melhorias, isso que me encanta nessa próxima pesquisa. As pessoas investem muito na melhoria de suas casas, tá? Desde a gente passa na rua, tem moradores de rua com bibocas e eles decoram, etc. As pessoas melhoram, as pessoas dão dignidade para o lugar onde moram. Sair do lugar é complicado, financeiramente complicado, emocionalmente complicado, desterritorializa, né? Então, as crianças vão ter que mudar de escola, o centro de saúde vai ser outro, então há uma desterritorialização que também é complicada, né? E nesse caso aqui foi feita a remoção. Sim, as casas foram derrubadas. E em termos dos mananciais, está Não, preservado? porque não é uma região. Ah, não é uma região de Veja, mananciais. eu acho que ele nem contaria como uma região de mananciais, Entendi. mas tem minas.
porque toda aquela região tem minas, né? Então, seria uma oportunidade, né, de rever e de urbanizar a área. Mas tem dificuldades múltiplas, né? Desde a vontade política... Nas áreas que você pesquisou, são moradias onde as pessoas estão há muito tempo nelas, ou varia muito? Varia muito, mas tem levas de ocupação aí no sentido mais genérico, né? De ocupação desse território, né? Uma primeira leva tem a ver com a própria construção da represa. E aí foram vendidos muitos lotes do lado, né, mais longe da cidade, como chácaras, né? Então, muitas dessas chácaras viraram condomínios que existem até hoje, que são condomínios, digamos, de luxo, né? Certo? Beira da represa. Barco, europeus, certo? Aí você tem uma segunda leva, que é quando começa... A gente esquece isso, José, que aquela área, né, beirando o Rio Pinheiros e toda a região de Santo Amaro, foi uma área industrial fortíssima, era o segundo polo industrial, ABC e Santo Amaro, né? Metal Leve, Monarch, né? Fala os grandes nomes, estava tudo instalado lá. E essas indústrias trouxeram, né, mão de obra, principalmente do Nordeste e do Norte de Minas. O mais próximo que era Jardim São Luís. Foi a primeira área a ser ocupada por operários. Agora eu vou ter que te interromper, deixa eu te explicar. O tempo do nosso programa de hoje já terminou, eu vou convidá-la para voltar aqui no Nova Estela. Nova Estela se despede hoje com um livro muito importante da EDUC, junto com a Terceiro Nome, da Mary Jane Paris Spink, nossa professora da PUC e autora do Viver em Áreas de Risco, com o qual a gente se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente na semana que vem, nesse mesmo horário, ou a qualquer instante no YouTube, no canal Nova Estela.